sou a Ivana, faço parte da equipe que está trabalhando no curso Atualização Juventude Brasileira e o Ensino Médio Inovador, e nesse breve vídeo eu vou apresentar para você um eixo temático sobre juventude e territórios, a relação campo e cidade, um eixo que a gente vai trabalhar no módulo 5. O texto sobre esse eixo temático foi elaborado pela professora Zenaide, pelo professor Igor, e ele está na íntegra no material do módulo 5. Então, o objetivo desse eixo é provocar uma discussão sobre as relações da juventude, do território e da escola, que é um aspecto muito importante para a gente ampliar a nossa visão sobre a educação e sobre a própria escola. Então, a gente parte de uma pergunta para estimular esse debate, que é: como que a noção de território tem relação com juventude e escola? Antes de responder essa pergunta, eu gostaria de chamar a atenção para vocês sobre o conceito de território. E aí a gente chama, ou melhor, a gente busca a fonte do professor Milton Santos, um geógrafo baiano, que estudou muito a noção de território e de espaço. Ele traz um conceito de espaço como um sistema, um conjunto integrado de sistemas de coisas e sistema de ações. Coisas aí entendido como os elementos da natureza, mas também os elementos construídos pelo homem. E a ação são todas as relações que a gente tem com essas coisas, com esses sistemas, tanto naturais quanto construídos pelo homem. Então, o que o território tem a ver com o espaço, né? O território é esse espaço vivido, né? Não é só uma superposição dos sistemas naturais ou das coisas construídas pelo homem, mas é a integração de como esses seres humanos se relacionam com essas coisas. Então tem uma identidade nisso aí, né? O território tem relação das pessoas com as coisas, então cria-se uma identidade, é um sentimento de pertencimento daquele espaço. Então o território é a base onde vai acontecer o trabalho, onde a gente vai morar, as trocas materiais, espirituais, sociais, é onde a vida acontece. Então a gente está falando de território, a gente está falando do espaço utilizado pela população. E aí não existe só uma forma de usar esse espaço. Então no território existem contradições. Exatamente porque essa população não é única, não é homogênea, ela usa o espaço de diferentes maneiras. Então, a noção de território inclui os diferentes usos que a sociedade faz e que as comunidades humanas fazem do espaço. É o espaço vivido, construído socialmente pelos sujeitos e pelas suas ações. É por isso que alguns autores eles também falam que existem territórios dentro de um território, porque existe uma diversidade de uso desses espaços. O texto, para apresentar as diferenças nos usos de território, ele apresenta o mapa mundi, que é um mapa que também o Milton Santos usou para mostrar as contradições que existem no uso do território. Ele mostra o mapa mundi à noite, e aí a gente consegue perceber as diferenças de iluminação entre as regiões. E aí o Milton Santos chama a atenção sobre o quê? Aonde tem mais iluminação significa que tem mais uso disso, são as regiões mais ricas do planeta, diferente daquelas onde tem menos iluminação. Então a gente percebe aí que território tem contradição o tempo inteiro, né? A gente já percebeu, por exemplo, quanto tempo leva o poder público para tampar um buraco num bairro rico ou um buraco na favela? Isso tudo mostra as diferenças que existem no uso e na condução das relações de poder nesses espaços. Então, a partir desses conceitos que a gente trabalhou, como é que a gente responde aquela pergunta sobre a relação da escola, da juventude e com o território, né? O que tem a ver, né? Juventude, escola e território? Tem tudo a ver. Né, a gente perceber como é que o jovem ou a comunidade escolar está fazendo uso desse território, ou a comunidade onde a escola está inserida está fazendo uso desse território, tem tudo a ver para a gente conseguir integrar as ações da escola com esse jovem estudante ou com essa comunidade.
Por isso, o nosso objetivo com esse eixo temático é estimular a reflexão a respeito das relações entre territórios vividos, a escola, a educação, a juventude, buscando aí identificar como os diferentes modos de ocupação do território podem influenciar os modos de ser do jovem e as relações desses sujeitos com a escola. Esses são aspectos assim muito importantes, porque isso está relacionado em conhecer a comunidade escolar. E conhecer a comunidade escolar é um ponto fundamental, por exemplo, para a construção do projeto político-pedagógico da escola, para o processo de reformulação curricular. Também para a gente buscar práticas educativas mais apropriadas com a realidade do jovem, com a realidade da comunidade onde a escola está inserida, que na verdade é uma proposição básica do ensino médio inovador, integrar o máximo possível a escola com a comunidade onde ela está inserida. Assim, pensar escola, território, juventude, exige da gente pensar como é que esse jovem, ou como é que os jovens constroem e dão significado aos espaços. Quais são os locais onde eles frequentam, os estilos de vida, a produção cultural desses jovens, a forma de se vestir, os padrões de consumo, quais são as relações deles, as formas de sociabilidade que eles estão produzindo. Exige também um olhar para esse espaço vivido, construído, significado ou até mesmo ressignificado por esse jovem. E como essas formas vão influenciar suas escolhas e seus modos de vida. Então aí a gente tem, por exemplo, os diferentes grupos culturais, religiosos, esportivos. Como é que a escola conhece isso ou se integra com isso? Isso pode tornar um importante elemento de diálogo com o jovem, e com o seu processo de aprendizagem. Para estimular você, professor, a conhecer mais ainda o território no entorno da escola, o texto apresenta algumas perguntas. Por exemplo, onde a escola está localizada? É uma metrópole? É um município menor? É um município rural? É uma cidade portuária? É uma cidade turística, industrial? Em que bioma ela está localizada? Tem comunidade indígena, quilombola? Tem estudantes do campo na sua escola? Ou tem estudantes de famílias que migraram do campo? Então, como é que se dá esse olhar? Como é que os jovens fazem relação com comunidades de outros territórios? Através de viagens, através da internet? Ou através de parentes que moram em outras regiões? Como conhecer, então, esse espaço, essas vivências dessa juventude que está aí presente na sua escola, na sua sala de aula? Para exemplificar espaços vividos pelo jovem, o texto apresenta 2 vídeos, um sobre jovens do campo e outro sobre jovens da cidade. Os jovens do campo mostrando como é que é a relação deles com o espaço, qual é a sua forma de lazer, de trabalho, quais são os seus desafios, quais são as facilidades ou dificuldades de estar no campo. No vídeo sobre os jovens urbanos, traz uma experiência de jovens em Belo Horizonte, dando um novo significado ou ressignificando um espaço urbano debaixo de um viaduto da cidade. A ideia de mostrar essas 2 experiências é caracterizar a diversidade de possibilidades de uso dos espaços, mas também chamar atenção para alguns preconceitos ou alguns estereótipos que a gente tem, muitas vezes inconsciente, sobre territórios. Um exemplo muito concreto que o vídeo do campo traz é a realidade dos jovens que não querem migrar, que querem ficar no campo e que conseguem observar alternativas eficientes e interessantes que os estimulam a ficar no campo. E como existe o preconceito desse perfil de estar no campo. Por exemplo, você já parou para pensar qual é a sua ideia, qual é o seu estereótipo sobre o campo? É muito comum a gente observar no senso comum a ideia do Jeca Tatu, que faz uma relação com o campo, onde o atraso, onde não há desenvolvimento, onde não há acesso às riquezas, enquanto
mostra o urbano, a cidade, como local do desenvolvimento, das tecnologias, da possibilidade de futuro, fazendo uma grande dicotomia entre o campo como um espaço do atraso e a cidade, o urbano, como espaço do desenvolvido. Então imagina para vocês um jovem do campo frequentando uma escola urbana e ele ser vinculado à ideia do Jacatatu, ou então ser vinculado à importância que o campo tem para o desenvolvimento como um todo de um país. Só para dar uma informação, a agricultura familiar, considerada pequena agricultura, de pequena propriedade, o censo do IBGE, o censo agropecuário do IBGE de 2006, conseguiu mostrar a grande importância desse setor da economia no Brasil, que é o grande responsável por produzir os alimentos da cesta básica, né, que estão aí na mesa do consumidor no dia a dia. Então o censo agropecuário de 2006, ele mostrou, e o IBGE então reconheceu e confirmou a agricultura familiar como um ator fundamental responsável por garantir boa parte da segurança alimentar do país. Por quê? Porque ela é um importante fornecedor de alimentos para o mercado interno brasileiro. Então eu volto, imagina um jovem do campo ser vinculado com a ideia do Jacatatu ou ser vinculado com um setor que tem um papel muito importante para promover o desenvolvimento do seu país. Isso pode influenciar diretamente na sua autoestima e mesmo nas suas definições sobre o futuro. Outro preconceito também muito vinculado à ideia de território é a ideia sobre a violência localizada, vinculada aos espaços da favela. Isso é um verdadeiro preconceito, porque todos nós sabemos que a violência não está localizada em apenas um espaço. Ela faz parte de um contexto socioeconômico e político. Então, imagina o que é a gente focar como uma característica da favela só a violência, esquecendo das diversas outras produções sociais e culturais que se dão nesses espaços. Então, essa situação toda mostra a diversidade, os conflitos e as relações de poder que também existem no contexto dos territórios. Então, o importante é a gente sempre perceber que existe uma diversidade de territórios vividos, que mostram como, no dia a dia, as pessoas se organizam e convivem. Então, falar de território é nos abrirmos para olhar essas diversidades possíveis no uso dos espaços. Na discussão sobre os estereótipos, o texto também chama atenção para alguns sinônimos que são usados e que, na verdade, tem aí uma grande diferença de significados ideológicos. E ele traz o exemplo de palavras como campo, rural, roça. Aí o rural, que traz uma marca da forma capitalista de explorar os recursos naturais, e o campo vinculado à forma camponesa de produção, que tem um fundamento de promover o autoconsumo, de respeitar também os limites da natureza. A nossa opção no texto e no eixo temático é usar a palavra campo. E a gente deixa aí um estímulo para você descobrir um pouco mais porque nós fizemos essa opção, então, lendo o texto desse eixo temático. Então, entender as diferenças entre campo e cidade, entre rural e urbano, é perceber que não existe dicotomia entre esses dois territórios, mas é perceber que existem disputas, existem contradições que mostram as visões diferentes de mundo e de sociedade que se passam, que se expressam no território. Você já pensou como que as relações de poder entre os territórios mediam, diferentes interesses e como essas relações influenciam as migrações? Já parou para pensar como é que foram estimuladas as migrações ou como ainda são estimuladas as migrações no Brasil? Como é que essas migrações influenciam diretamente a possibilidade
de futuro do jovem? Então essa é uma boa discussão para as atividades de história, de geografia, né? Fica aí essa deixa. Para finalizar, a gente acredita que as diferentes vivências no território faz com que o jovem acumule diferentes saberes, e esses saberes podem ser explorados dentro da escola e dos trabalhos de diversas áreas e pelos diferentes professores. Então, você imagina o que um jovem, o que se precisa saber para plantar uma horta ou para organizar um evento? Muitas vezes os jovens fazem isso sem ter segurança do conhecimento, mas aí a gente pode envolver conhecimentos da biologia, do português, da matemática, da história, né? Diferentes conhecimentos que podem estar integrados e promover uma atividade que possibilite um significado para o jovem. Então é uma aprendizagem significativa, mostrando a relação do conhecimento com a sua vivência concreta no território. Esperamos que essa discussão sobre o território estimule você, a sua escola, a descobrir e entender melhor os territórios aí vividos por esses jovens, ou os territórios onde a comunidade escolar está inserida, e aí compartilhar essas descobertas no fórum sobre esse eixo temático, e a gente possa então lá fazer as discussões compartilhando nossas ideias. Um grande abraço.